Formulário aberto, então, tá aqui o nosso formulário. Eu vou mudar o texto dele de exibição, vai ser jogo da memória. Start Position, eu quero que ele comece no centro da tela. O tamanho dele vai ser 1005 por 558, mas isso é opcional, tá? Vocês veem aí o tamanho do de vocês. E o Maximize Box eu vou deixar como falso, para a pessoa não poder maximizar. E agora eu vou vir aqui no meu Solution, colado direito do mouse eu vou vir em Propriedades. Depois eu vou vir aqui em Recursos. Aí eu vou aqui na opção de adicionar um recurso, um arquivo existente, aí eu vou na pasta onde eu salvei as minhas imagens, tá? As imagens ficam por conta de vocês. Eu tenho aqui as imagens das fichas, do fundo, do verso e também do ícone para o jogo. Depois de exportar tudo, importar na verdade, a gente salva. Então aqui no ícone, na opção Icon, eu posso alterar a imagem. Eu vou colocar essa aqui mesmo, do Bob Esponja. E eu vou colocar o fundo aqui também na imagem. Na verdade, no meu formulário. O fundo que eu tenho aqui é esse background aqui, que eu encontrei no Google. Ele vai encaixar perfeitamente no formulário, que eles são da mesma dimensão. Então, é só vocês configurarem isso também. E o nosso formulário é basicamente isso. Pra gente controlar as fichas, né, a gente vai precisar de Picture Box. Então, eu vou vir aqui no Toolbox, né, eu vou procurar aqui por Picture Box. E é através dela que eu vou ter, então, as peças do nosso jogo. Então, vou vir aqui nessa setinha. Eu vou escolher uma imagem, é do Bob Esponja, pode ser. E eu vou colocar aqui no Size Mode em Auto Size, para ele se ajustar ao tamanho da imagem. Por isso, quando vocês forem fazer a imagem de vocês, não se esqueçam de colocar uma imagem não tão grande assim, porque talvez ela fique muito grande para o seu formulário. Bom, basicamente é isso que você tem que fazer com a imagem. Você só precisa colocar uma tag nela, tá? Então, vocês veem aqui na propriedade tag. A tag aqui vai ser 0, que vai ser através disso que eu vou conseguir identificar se uma imagem é igual a outra. Então, eu vou copiar e colar aqui o par dessa minha imagem, né? Cada imagem aqui vai ter que ter um par no jogo da memória. E a tag também vai ser 0, então vai ser através disso que eu vou poder saber se essa imagem é igual a essa, tá bom? A gente não tem como checar, né, comparar referências de Picture Box, então a gente utiliza a tag para isso. Eu vou ajustar aqui. Aqui. Bom, depois eu vou ter minha próxima imagem, né, minha próxima Picture Box. Eu vou ajustar ela mais ou menos aqui. E o que eu preciso fazer para ela ficar com outra imagem? Eu simplesmente venho nessa setinha aqui e escolho outra imagem, pode ser o Gary. A única coisa que vai mudar, então, é a tag, então, que agora essa imagem tem tag 1. Então, o par dela, quando eu copiar e colar, automaticamente também precisa ter necessariamente a tag 1. Então, vocês vão realizar esse processo com todas as imagens necessárias que vocês querem colocar no jogo, só não esquecendo de alterar a tag, e os pares têm que ter as tags iguais. Tá? Então, eu vou fazer aqui as outras para o vídeo não ficar tão cansativo, e quando eu já tiver com todas as imagens prontas, a gente volta. Bem, após vocês colocarem todas as imagens e não esquecer de preencher com as tags corretas, né? Importante que sempre a primeira imagem inicie na tag 0 e depois você vá seguindo essa ordem numa sequência crescente, tá? Então, aqui como eu tenho 9 imagens, na verdade eu tenho 18 por serem pares, mais 9 imagens diferentes. Então, aqui eu vou até o 8, né? Minha tag de número 8, porque inicia no 0, tá certo? E eu também coloquei uma label, né? O texto dela é movimentos, eu deixei aqui com uma fonte padrão que já vem aqui no formulário, o tamanho eu acho que é 38, com fundo transparente, tá? A cor do fundo transparente.
e o nome dessa label é LBL Movimentos, que vai registrar então pra gente quantos movimentos o jogador fez para revelar as cartas. Bom, então aqui no formulário é só isso mesmo, a gente não vai mais precisar mexer, agora é só código mesmo. Então eu vou abrir aqui o nosso código, você pressiona F7. Ao fazer isso, você vai abrir aqui o nosso código e a gente vai começar criando aqui algumas variáveis. Então, a primeira variável que eu vou criar aqui vai ser do tipo inteiro. Ela vai registrar para mim exatamente os movimentos, né, que os jogadores vão fazer. Eu vou ter também uma variável chamada cliques, que vai dizer para mim quantas vezes eu já cliquei nas figuras. E também uma variável chamada cartas encontradas, que vai me dar também o número de cartas que eu já encontrei para saber se o jogo terminou ou não. Certo? Bom, por enquanto essas são as variáveis que a gente vai criar aqui, que são variáveis públicas. Aqui a gente vai criar o nosso método que vai inicializar então as nossas fichas. Elas vão ficar viradas com a parte do verso, né, para começar o jogo. Então, private void início, pode ser o nome desse método. E aqui, então, eu vou colocar para que todas as picture box tenham como imagem o verso, tá? Elas vão inicializar assim. Então, eu vou dar aqui um for each para percorrer todas as minhas picture box. Aqui eu vou colocar uma variável do tipo picture box chamada item e vou percorrer através do controls o tipo picture box, tá? Então eu coloco aqui picture box e dentro do meu for each eu vou colocar para aqui item ponto imagem vai receber das propriedades, tá? Aqui o recurso que a gente exportou ali, chamado verso, certo? Então, quando eu faço isso, né, a gente pode até dar aqui um teste. Para testar, eu preciso chamar o meu método aqui na inicialização do formulário. E quando eu dou o play aqui, né, que eu vou debugar, todas as minhas fichas, todas as imagens estão com o verso aparecendo, certo? Só que assim a gente criou um probleminha, porque a nossa imagem que estava anteriormente, né, a imagem de cada ficha, se perdeu, né? Agora o que está como imagem atual é a imagem do verso, certo? Então a gente vai precisar criar um vetor que vai guardar dentro dele as nossas imagens antes delas se tornarem o verso, tá? Isso a gente então vai fazer no próximo vídeo, né? Que esse aqui já tá ficando um pouquinho comprido. Então, até o próximo vídeo.